Olá, pessoal do Diverse Língua, Diego aqui para mais um episódio. Hoje vamos ter um episódio especial sobre os 10 anos do Clube Poliglota Fortaleza. Hoje vamos saber mais sobre a história de um dos organizadores dos encontros do Clube Poliglota e conversaremos com o Ravik, né? Meu colega Ravik está aí presente. Tudo bom, Ravik? Tudo bem. Que ele vai falar um pouquinho sobre a sua relação com o clube, também vai falar um pouco da sua própria história, a gente vai ter um bate-papo aqui descontraído. E este episódio, como eu já mencionei no início, faz parte de uma série de episódios que o Diverso Língua vai fazer em homenagem ao Clube Poliglota, que completou 10 anos este ano de 2023, mais precisamente no mês de março. E eu que faço parte também do clube e do Clube Poliglota Fortaleza, então vamos celebrar sabendo um pouquinho da história das pessoas que fazem parte do clube, né? Então, antes de iniciar o episódio de hoje, já vou pedindo para vocês curtirem nossas redes sociais, para deixar o like nesse vídeo, papoca o dedo no like, vou falar aqui em cearês, e não deixe de qualificar nossos episódios, o Diverse Língua, nas plataformas de podcast, né? Deixe lá uma estrelinha para o Diverse Língua, compartilhe o Diverse Língua com seus amigos. E é isso, vamos agora iniciar o nosso episódio. E ainda tem um detalhe: quem quiser participar do nosso grupo do Telegram, que tem encontros de inglês, a cada quarta-feira, 6h30 da noite, no horário de Brasília vai estar o link neste episódio. Então, Ravi, que seja bem-vindo ao nosso podcast. Você que faz parte do clube e ainda está organizando os encontros presenciais. E antes de começar a falar sobre o clube, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação sobre você mesmo. Quem é o Ravik? É uma pergunta difícil, né, de responder, né? Quem nós somos? Bem, estou trabalhando com psicologia, né? Sou psicólogo, estou trabalhando a maioria do tempo online. Uhum. Antes eu era matemático puro, né? Tem muito a ver uma coisa com a outra. Ah, E, e eu sempre gostei de línguas, sempre fui fascinado por estudar línguas, né? Então, gosto de ler e viajar e conhecer coisas diferentes, pessoas diferentes, né? Então, é um pouco. Eu sou um pouco assim, né? Então, descobrir, vivenciar e conhecer. Eu sou uma pessoa muito curiosa, digamos assim. Eu acho que nesse ponto aí eu combino contigo. Acho que a maioria dos poliglotas e que gostam de descobrir culturas diferentes são muito curiosos, assim, né? Acho que a curiosidade é algo comum, né? Sim, sim, sim. Acho que tem tudo a ver, né, de você ter esse contato, né, com outras culturas e conhecer outras pessoas, né? Então sempre são pessoas, assim, não sempre, né, mas na maioria das vezes você nota que são pessoas mais abertas, né, para o novo, né, que gostam de conhecer o novo. Uhum. Sim, sim. É isso aí. É difícil descrever a nós mesmos. Eu mesmo também teria certa dificuldade, mas eu acho que deu para saber um pouquinho de quem é o Ravik aí. E aí, Ravik, eu queria saber como é que começou a tua história com o clube. Como foi que foi o início? Porque quando eu entrei no clube, eu acho que você já fazia parte lá em 2013. E aí eu queria saber como foi o primeiro encontro, quem foi que te falou do clube. Fala um pouquinho como foi esse início aí. Não, foi assim, eu estava procurando na internet, né? Eu já estudava línguas, né? Já gostava de viajar, né? Gostava de ler sobre outras culturas, filmes, né? Gosto muito de filmes. E aí eu procurando, querendo conversar com outras pessoas, né? Às vezes aqui em Fortaleza é uma cidade turística, né? Então às vezes eu Uhum, encontrava algum gringo assim que ficava querendo puxar assunto com ele, né? E aí eu tinha essa curiosidade de querer conversar e tudo mais, né? Não tinha viajado muito ainda. E aí quando eu vi, procurando por acaso no Google, né, no Facebook, e aí eu vi que tinha encontros aqui, né, que as pessoas se reuniam para conversar em outros idiomas e tudo mais. Putz, eu
fiquei Uhum. fascinado com aquilo, sabe? Assim, putz, eu tenho que ir, né? Eu acho que foi no mesmo dia, assim, era no sábado. Aí, tipo, acho que era tipo 5 da tarde ou 6 da tarde, eram 3 horas, 3h30. Putz, é hoje, daqui a pouco eu vou, né? E quando eu fui, foi lá no Teatro Zé de Alencar, né? Então era um canto aberto, assim, né? Com Uhum. várias mesas, né? Então tinha o grupo do francês, o grupo do pessoal do espanhol, né? O pessoal se reunindo e conversando, assim, eu fiquei fascinado, achei o local incrível, assim, foi assim, explodiu minha mente, assim, né? Assim, foi, sei lá, tinha acho que 40 pessoas no dia, muito lotado, fui muito bem recebido pelo Juro Bola, né? Que foi um Uhum. dos criadores do clube, né? Já chegou lá com a planchetinha, né? Dizendo, o que é que, quais línguas que fala e tal, né? E aí foi muito, muito legal e eu lembro desse dia, assim, com bastante carinho, assim, né? Eu nunca vou esquecer desse dia. Legal, eu me recordo do meu primeiro dia, só que o meu já foi no outro local, já foi no Dragão do Mar. E eu só fiquei sabendo do clube porque eu havia viajado para os Estados Unidos para fazer tipo um mini intercâmbio. Foi um mês que eu fiquei lá para fazer um curso de inglês. E aí já conheci o Juliano de outras coisas. E aí ele me falou, viu, acho que alguma postagem minha sobre essa minha viagem, e disse, quando é que tu volta para o Brasil? Aí eu falei, ele, pois eu queria te convidar, tu gosta de, tu quer continuar a praticar teu idioma e tal? Sim, aí, gostaria de convidar para o Clube Poliglota e já foi no Dragão do Mar, né? Lá quem me recebeu foi o Marcelo, na época eu também fui muito bem recebido. E ainda me recordo, assim, é engraçado, que no primeiro dia ainda me recordo, assim, algumas imagens, assim, bem nítidas, assim, na cabeça. Eu bem envergonhado, assim, e me lembro que eu cheguei lá, já era no pôr do sol já, naquela Praça Verde do Dragão do Mar, né? Mas aí, Ravix, já que a gente tá falando do Clube Poliglota, queria saber quantas línguas o Ravik fala e se o clube ajudou você a melhorar alguma delas. Sim. Eu falo português, língua nativa, né? Falo inglês, francês, né? Alemão, espanhol, mas assim, em diferentes níveis, né? Assim, e Uhum, depende muito da época, né, que eu estou treinando, né? uhum, Então, eu gosto de brincar que se você for analisar, né, para um nativo, né, eu acho que eu não falo nenhuma, só português mesmo, né? Porque uhum. o nível de um nativo que nasceu lá e está inserido naquela cultura 24 horas por dia é um nível extraordinário, assim, né? Então, mas eu acredito que eu consiga entender, né, e falar essas línguas, né, nem que seja em algumas um nível um pouco mais básico. Eu gostaria de pontuar aqui que às vezes eu acho que nós brasileiros a gente tem um. Às vezes a gente diz que não sabe o idioma, e sendo que quando você sai por aí afora. Eu digo isso porque eu trabalho com algumas pessoas da Alemanha, alguns deles têm um nível fluente, mas outros não. Tem níveis até menores do que muitos brasileiros que eu conheço e estão lá trabalhando com inglês. Então, eu acho que ser assim, nativo, chegar ao nível nativo realmente é uma coisa muito difícil, mas eu acho que não impede de você, se você compreende um diálogo, você pode participar de uma conversa de dizer que que tem fluência, né, no idioma. Ravik, quais são as histórias, quais são as lembranças que você tem, assim, do início do clube? Tem alguma história em particular que tu gostaria de revelar aqui para as pessoas? É, é uma pergunta um pouco difícil essa, porque Uhum, como o clube ele é muito ah, a gente se conecta muito através da conversa, isso. né? Inclusive a gente muitas vezes faz amizades lá, né? E sai depois, né? Em outros dias, né? Final de semana, né? Então assim, tem várias histórias, né? Como um dos participantes que foi dançar forró com uma estrangeira lá do clube, e quando o um outro participante quebrou uma mesa lá no restaurante que a gente estava comendo. Mas, assim, Mas, é,
mas a parte engraçada é só estando lá mesmo, entendeu? É difícil um pouco, as coisas que acontecem no dia a dia do clube é difícil eu explicitar Uhum. aqui, sabe? Porque são coisas muito da hora, sabe? Assim, mas o clube ele é muito, quem conhece sabe que o clube ele é muito divertido, assim, de você estar, né? De você, principalmente quando você cria esse ambiente de amizade, né? Assim, então sempre está acontecendo, todo dia acontece coisas engraçadas, né? Todo dia acontece coisas Confusões interessantes. também, né? Às vezes, como todos nós somos seres humanos, né? Então sempre, às vezes também tem, né? Às vezes tem alguns embates que também não deixa de ser engraçado, né? Porque ali é Uhum. um clube totalmente gratuito e que a gente não ganha nada com isso, né? Então existe ainda assim, existem algumas guerras de ego que é engraçado, né? Porque Uhum. né, não tem o porquê, né? Assim, mais pelo mas é isso, assim, né? Tem vários, assim, né? Mas é difícil eu colocar aqui em palavras uma coisa sempre é muito vivencial, assim, né? Sim, sim, sim. É uma coisa que eu acho que o clube acaba também por atrair, são pessoas, assim, às vezes é uma oportunidade das pessoas que, sei lá, tá precisando conhecer novas pessoas, encontram sei lá, pensam em ir para o encontro não só pelo idioma, mas para conhecer pessoas novas, né? Eu acho que tem muito Sim, isso. O clube acaba também proporcionando esse tipo de esse tipo de oportunidade, né? Vamos dizer assim. sim, sim. É comum também, né? Às vezes tem pessoas que só falam português, né? E que é bom também, porque a gente também tem estrangeiros que querem aprender português, né? E que Uhum, muitas vezes vão realmente para se conectar com o outro, né? Ter esse diálogo, né? Porque é um sim. grupo livre, né? Então você chega e começa a conversar, e muitos se sentem muito à vontade, assim, de estar lá, né? E é uma maneira de realmente você ampliar um pouco seus horizontes, né? Então já conheci pessoas, por exemplo, que falaram que estavam com depressão, né? Uhum. Outras que superaram a fobia social, né? Então é algo muito importante assim para muita gente, né? Mesmo que não as pessoas nem todas vão para treinar os idiomas, né? É legal tu tocar nesse ponto, porque aí eu faço a seguinte pergunta, porque tem muita gente que pensa assim, ah, o clube poliglota só deve ter bichão lá. Não vou lá não, eu só sei inglês e mal, por que que eu vou para esses encontros aí? E tu tocou no ponto de que algumas pessoas vão só com o português. Poderia ser mais específico assim, como é que o clube acolhe essas pessoas e de que o clube não é esse local de grandes assim de papas dos idiomas. Fala um pouquinho É, sobre isso aí. porque esse nome, eu não gosto muito desse nome, poliglota, porque dá a entender isso, né? Né? Sim. Então, assim, e é pelo contrário, porque, assim, como tem algumas pessoas, né, e não são todas, a maioria só sabe o português e o inglês, né? O inglês é a língua mais falada lá, a língua estrangeira mais falada. Mas, como tem algumas pessoas que falam outras línguas, então essas pessoas que falam outras línguas sempre são boas em umas, básicas em outras, estão estudando outras, né? Por exemplo, eu estou Uhum. estudando italiano, eu só sei o oi, tudo bem, aquela coisa bem simples. Então é mais fácil até a gente ter uma empatia com uma pessoa que vem nova. Porque eu sei Sim. o nível que ela está, por exemplo, às vezes do inglês é o nível que eu estou do italiano, então sei o quanto está sendo difícil para ela. Então, eu acho que isso, pelo contrário, eu acho que aumenta a nossa empatia, né, do que eu sei para um grupo, por exemplo, que todo mundo só fala inglês, né, como língua estrangeira, Uhum. né, que os caras estão lá 20 anos treinando inglês. É muito mais difícil ele ter uma empatia, né? Uhum. Então é muito legal porque assim o clube também ele é muito aberto, né? Então já vi várias pessoas que chegaram lá pensando assim, eu pensava que o clube, né, ia ser pessoas meio arrogantes, de óculos redondo, né? Uhum. Dizendo assim, né, com um cachimbo assim, né? E aí, quando eu cheguei, eu vi pelo contrário, o pessoal aberto, porque quem está lá é porque realmente quer se conectar com outras pessoas, né? Então, Sim, são sim. pessoas que estão abertas, porque por exemplo, eu e outras pessoas estão lá por isso, né? Então, Uhum. então Sim. para mim é o melhor local, se você, inclusive, não somente para as pessoas que
querem, gostam de se conectar com outras pessoas, mas quem tem medo também, porque é uma forma de você ir perdendo o medo, né? Então, tem um tipo de terapia, né? Inclusive que eu trabalho, chama terapia de exposição. Então, se Uhum, você tem medo, por exemplo, de se conectar com outra pessoa, se você é tímido, nada melhor de você ser exposto a isso de forma uhum, frequente, até esse medo ser sim. perdido. Então, ele pode ser até terapêutico, inclusive, para quem Sim, tem sim. medo, para quem é tímido. Sim, sim, é importante também falar nisso, que o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas travam no idioma porque ficam buscando a perfeição na hora de falar e aí tem uma certa ansiedade e um certo pavor social de exposição. E eu acho que o ambiente que o clube cria faz com que você esteja mais aberto a se expor e a ver que lá as pessoas não vão te julgar, não vão ficar rindo. O ambiente é mais de acolhimento, né? Vamos dizer assim. Então, aí eu acho que isso faz com que as pessoas comecem a se expor mais e, aos poucos, diminuir esse pavor social de cometer erros em outros idiomas também. Isso, serve inclusive para o próprio dia a dia delas, né? Para o próprio português também, né? Então, Uhum, aquela pessoa que é tímida, ela pode começar a ter mais confiança e se abrir mais, né? Para o dia a dia dela, né? Então, se tem sim. pessoas que são muito tímidas, têm vergonha às vezes, até de marcar uma consulta no médico. Então, se Uhum, ela está se expondo ali, né, todo final de semana, a conversar com pessoas, né, que ela não conhecia, né, e está conhecendo naquele momento, então isso vai influenciar, inclusive, a vida dela ordinária, assim, né, de sim, falar sim. com outras pessoas, né. É Sim. muito importante. O clube ele pode sim ajudar muitas pessoas, né. E é gratuito, né. Então, Pois é é, que é ok. E aí, Ravi, que agora eu queria saber de ti se já conheceu pessoas de outros clubes no Brasil e quem sabe até no mundo. E aí? é, todo canto que eu viajo, né, eu procuro encontrar algum grupo de pessoas que falam em outros idiomas, né? Uhum, Então, na Europa, aqui no Brasil, eu sempre procuro isso, né? Mas especificadamente, especificamente o Clube Poliglota, em Paris mesmo, né? Onde ele uhum, surgiu, e em Natal. Eu não uhum, estou esquecendo, foi esses dois locais aqui no Brasil, né? Natal e em Paris, né? O uhum. clube poliglota mesmo, né? Mas toda cidade que Sim. eu viajo, eu procuro encontrar o Couchsurf ou alguma coisa do tipo, né? Para me Uhum, conectar com outras pessoas, né? E em Paris é onde surgiu, né? Então ali você tem pessoas de todas as nacionalidades, né? Então estava sim. coordenando no tempo que eu fiquei lá a última vez, né? O grupo de português, né? Então, ou seja, um brasileiro, né? Coordenando o grupo de português. Então, tem um grupo lá do italiano, que é um italiano que coordena. Então, assim, do espanhol é um argentino. Então, assim, é muito, muito legal, porque são muitas pessoas de vários idiomas, né? Pela própria multiculturalidade de Paris, né? Sim. Então, você, segunda-feira tem encontro, terça tem encontro, quarta tem encontro, então, cada encontro é um encontro específico, né? Então, você tem muitas possibilidades ali, né, de conversar, de treinar, né? E é muito, assim, me impressionei bastante, eu voltei com vontade de fazer isso aqui, né? Uhum. Falta tempo, né? Porque o clube é gratuito, né? Então, a gente tem que fazer isso no nosso tempo livre, né? Mas eu quero muito fazer muitas coisas que eu vi lá aqui. Eu acho que é Sa- possível, é mais Sabe, difícil. sabe uma coisa? Tu tá falando isso aí, eu me lembrei de uma coisa que um dos grupos que eu tô participando aqui em Portugal, talvez seja uma boa ideia para vocês aí, Fortaleza, que aqui tem alguns grupos que eles fazem para fazer hiking em alguns locais, né? Trilha, fazer trilha. E às vezes para conhecer coisas da cultura de Portugal. E aí muitos estrangeiros se interessam, tá entendendo? Então eu acho que talvez uma coisa que o nosso clube não tem ainda e não fez, assim, não realizou muito esse tipo de evento, seria esses eventos extras.
nos quais o foco fosse o estrangeiro mesmo que tivesse na cidade, assim, tentar mostrar um pouco da cidade para o estrangeiro, assim, um pouco da cultura local. E que também envolvesse algumas pessoas do clube, porque aí seria uma oportunidade dessas, porque ia atrair muito mais estrangeiros do que locais, e as pessoas do clube iam ter contato com esses estrangeiros. Talvez, de repente, seria uma ideia aí para eventos extras, esses eventos. Aí seriam eventos que geralmente esses eventos aqui, quando são uma excursão assim, tem que se pagar alguma coisa, né? Porque se o cara for alugar algum carro, um ônibus, aí tem que pagar os custos, né? Mas poderia se pensar nesse tipo de evento aí para tentar integrar os estrangeiros que estão na cidade, né? Sim, sim, eu vejo muito isso no Airbnb, por exemplo, né? Você paga um Uhum, valor, aí você tem, às vezes, uma noite culinária, né? Sei lá, um sim. argentino, né? Se você Uhum, estiver na Argentina, né? Em Paris, né? Uma noite para um Cooper em que você conhece as principais, né? Partes históricas da cidade, né? Que a gente poderia fazer aqui, não? Com certeza, é uma boa ideia. Eu acho que o que a gente fez foi outdoor, assim, né? Outdoor que eu digo fora do encontro, né? Foi só o parque, né? Que a gente foi para o parque, marcou alguns dias, né? Mas tirando isso, a gente não fez muita coisa nesse sentido, mas é uma Teve boa aquelas ideia. coisas de vinhos, né? Aquelas vinhos e provas de vinhos. Sim, da cultura francesa, né? Não era muito a nossa cultura, né? Do Ceará, Uhum, mas sim, tiveram dois, né? E foram uhum, muito legais mesmo, assim, né? O segundo lotou tanto que até não ficou nem tão legal porque ficou muito cheio assim de bombou uhum, mesmo assim o segundo, né? E é muito legal porque existe no clube muitos franceses, né? Principalmente naquela época, né? Tinha até mais e também tem uhum, espanhóis e tudo e pessoas que gostam muito do vinho e da mistura com a comida, né? Então uhum, foi muito especial esses encontros. Lembro de até um francês que morava aqui, ele até disse assim, né, emocionado, né? Ele falou que lembrou da cidade natal dele, né? Ele, uhum. né, tendo aquela experiência, né? Tinha outros franceses ali, né? Sim. Então, para mim são encontros muito especiais e que o último eu acho que nem foi tão legal porque ele lotou muito até o Pascal, né, que é um francês que mora aqui, até ele falou, né, eu não gostei desse último, né, porque Uhum. bombou mesmo, assim, né, Às mas eu vezes quando pretendo dá fazer muita outro. gente também estraga assim a interação entre as pessoas, né? Sim, mas eu pretendo voltar a fazer, mas sendo nos moldes do primeiro, né, aquela coisa mais Uhum, intimista, só no máximo umas 8 pessoas, 10, né, então, eu uhum. pretendo fazer e fazer mais vezes, né? Para aquela pessoa que não teve a oportunidade de ir num dia, né, já que é menos pessoas, e no próximo, né? Ou no outro encontro, né? Sim, sim, sim. Acho que são importantes. Além desses clubes que tu visitaste, eu lembro também que algumas pessoas de outros clubes já visitaram Fortaleza, né? E já participaram de encontros, né? Também. Sim, a gente, inclusive, eu organizei, né? Mas organizei quem me ajudou bastante também foi o Rodrigo, foi o Encontro Nordeste, né? Dos clubes poliglotas do Uhum, Nordeste, né? Então, tinha pessoas de João Pessoa, do Recife, de Natal, né? Então, foi um dia também muito especial em que a gente pôde se encontrar todo mundo junto ali, né? E poder conversar, né? Falar, trocar experiências, né? Sobre os outros clubes, né? Reforçar a amizade, porque cria essa amizade entre a gente, né? uhum. Então, eu conheço pessoas do Brasil inteiro até hoje, né? Então, se eu quiser inclusive ir para outros estados que nem tem clube poliglota mais, que acabaram por algum motivo, eu posso ir Curitiba, posso ir, né, próprio Natal, posso ir em Recife, Rio Uhum. de Janeiro, São Paulo, né? Eu tenho pessoas que eu sei que a gente pode conversar, sair, sabe? Então, assim, tem É essa interessante interação. isso que às vezes essas interações são criadas são com um tempo curto presencialmente, mas que você fica com uma certa confiança na pessoa que ela pode ser uma ajuda assim numa uma cidade diferente. Por exemplo, eu já conheci pessoas
eu conheci pessoas, às vezes até nos encontros online durante a pandemia, que depois eu conheci pessoalmente, por exemplo, a Judy é não, sul-coreana, que eu conheci durante a pandemia em alguns encontros e também gravei episódios de podcast com ela. E que quando eu a vi primeira vez, assim, eu vi que era uma pessoa de confiança, tá entendendo? Pouco tempo assim de contato, você percebe que a pessoa é uma boa pessoa, que tem alguns valores parecidos com os seus, né? Com a da comunidade poliglota. E aí você não fica com certo receio de conversar sobre coisas da vida, né, com a pessoa, né? E também tem as redes sociais, né, que a gente se conecta, né? Então tem esses encontros, né, e até se organiza alguns, né, online, né? Então isso tudo também serve para fortalecer, né, essa Sim, conexão, né? sim, sim. É legal. Eu queria te perguntar agora, eu já fiz no início as perguntas, mas agora é uma pergunta mais objetiva, que seria assim, se tem, além dessas histórias aí que falou até de quebrarem uma mesa num restaurante, tem alguma história assim bem diferente ou algum encontro que pensou-se que ia ser de uma forma e acabou sendo de outra, nesses 10 anos do clube, alguma coisa assim reverente? É, os encontros, eles acabam sendo muito, às vezes, imprevisíveis, né? Então, às Uhum, vezes, o encontro é muito bom, né? Enche de gente, é lotado, aí outra semana tem menos pessoas, né? Então, às vezes eles acabam, como é gratuito, e o tempo de duração é longo, né? Então, às vezes lota no início, aí depois esvazia um pouco, aí lota depois, né? Então, eles sempre uhum, são muito imprevisíveis, né? É, Agora, alguma coisa muito diferente que tenha acontecido, eu acho que foi esse dia do Encontro do Nordeste, né? Acho que foi um dia bem especial, assim, né? uhum, Que realmente foi bem diferente, assim, poder ver várias pessoas de vários clubes, né? Juntos, assim, né? Me senti um pouco, sabe, aqueles aqueles super-heróis quando a gente era criança, assim, né? Vêm de vários planetas e se juntam, né? sim, sim, Então foi meio parecido com isso, assim, sabe? sim, sim, entendi. Então, assim, achei que foi um dia bem especial. Mas se a gente pensar, talvez tenha, assim, mas eu tenho que pensar, porque como eu falei, né? É Uhum, muito do dia a dia, assim, daquele momento, sabe? Que, acontece, que é no presente ali, né? Que é um momento sim, precioso ali, que acontece alguma coisa divertida, engraçada, diferente, né? E que é difícil transformar em palavras aqui, né? uhum. Mas mas o clube ele tem várias histórias, né? Então, por exemplo, já teve caso até de casamento no clube, né? Então assim, então assim tem as pessoas e o que é legal do clube é isso, né? A gente está lá para fazer amizades, né? Você vê que não Uhum. tem nenhum clima de paquera ou alguma coisa Não, assim, não. mas às vezes acontece de forma natural, né? Porque todos nós somos seres Uhum, humanos, né? uhum, Então assim tem muitos casais que vão e tudo mais, né? Então é muito legal essa interação, né? E aquilo que eu falei, né? Todo encontro ele tem alguma coisa específica, uma coisa não usual, né, que acaba sendo engraçada, né? Mas às vezes é uhum. difícil eu colocar aqui em Mas, palavras assim, mas né? vamos então mudar um pouco a pergunta. E histórias de pessoas que foram modificadas pelos encontros do clube. Ah, Tu já presenciou pessoas assim que tiveram suas vidas modificadas? Você mesmo, a sua própria vida, sei lá. sim, claro. Não somente, por exemplo, me influenciou bastante, né? Porque na minha profissão, inclusive atual, né? Porque a Uhum, minha profissão, eu todo dia me conecto com pessoas, né? uhum, Então, claro que em outro contexto, né? E aí eu consigo unir o meu lado racional matemático, né? Que eu fui da matemática, né? uhum, Que é a questão da parte técnica da psicologia, né? Com a questão desse contato com o ser humano que vem do clube,
né? Que venho Uhum. já dessa minha história com o clube. Então, isso, por exemplo, ajuda na minha profissão, né? Então, para eu ter Uhum. confiança de conversar com uma pessoa nova, né? Assim, que eu nunca vi na vida, né? E ela me passa um problema, eu tentar com ela, a gente juntos, né? Tentar enfrentar ele, né? E isso teve, claro que é outro contexto, né? Mas esse contato humano vem do clube, né? Uhum. Então, isso me ajuda na minha profissão, inclusive hoje em dia, né? E você vê várias pessoas que foram tocar. Por exemplo, tem um caso de um participante, né? Que Uhum. ele começou falando inglês bem básico, né? E aí ele foi aos poucos melhorando o inglês dele, né? E é claro que isso é com o tempo, né? Uhum. Participando, ele ia toda semana ele ia para o clube, toda semana, né? E depois ele sentiu confiante e aplicou para uma vaga para trabalhar no Cruzeiro, Uhum. né? E ele teve a vida dele modificada, porque hoje em dia ele trabalha viajando no Cruzeiro, né? Ele já inclusive cresceu lá dentro, né? Ele ocupa até um patamar até superior do que quando ele entrou. Ele ganha muito, muito melhor do que quando ele trabalhava aqui, né? E hoje em dia eu noto a confiança dele, né? Porque ele aprendeu como, inclusive como aprende, né? Então eu noto, É. ele já fala espanhol bem. Ele falou um pouquinho de italiano, ele falou, eu não vou muito, estou sem tempo para estudar isso, mas se eu quiser aprender, eu aprendo, né? Então Uhum. ele já Sim. aprendeu no dia a dia do clube então assim, então tem pessoas que, inclusive profissionalmente, né, elas Uhum. conseguiram serem modificadas além do que eu falei, na parte de fazer amigos, né? Inclusive, Sim. como eu falei, teve um casamento no clube, então assim, ele modifica a pessoa não somente profissionalmente, mas em termos afetivos, né? Sim, Então, com sim. certeza. Sim, é importante. Eu já vi várias pessoas também que começaram no clube mais básico, hoje em dia já estão morando em outros países. E assim, acho que também o clube ele faz muito isso com a pessoa, ele faz com que a pessoa veja que a pessoa é capaz de aprender uma nova língua e de que é capaz de se expor. Acho que isso também é uma coisa que o clube ajuda muito. Sim, tem pessoas que hoje em dia estão morando na Turquia, né? Foram É, agora para outra é Istambul, na Hungria, na Hungria. Então, tem assim, no Canadá. isso. Então, a gente não sabe o quanto o clube influenciou, nem que seja de forma indireta, né? Pessoas que Uhum, moraram em Fortaleza nunca ouviu falar em viajar para fora nem nada, e não, vou para esse é, encontro aqui, né? Então, a gente não sabe assim, quanto o clube acabou influenciando elas, né? De sim, forma sim, indireta, né? sim. E aí, Ravi, antes de a gente passar para o nosso momento cultural, no Diverso Língua a gente não vai deixar de ter, porque a gente, não é porque a gente está comemorando os 10 anos do clube e que a gente vai deixar de ter esse momento. E antes de eu fazer a próxima pergunta para o Ravi, que eu já vou pedindo para vocês curtirem nossas redes sociais, deixar o like se você está assistindo no YouTube ou avaliar o Diverso Língua na plataforma de podcast. Ravik, a próxima pergunta é: qual é a mensagem que você deixaria para quem está assim com dúvidas de ir para o Clube Poliglota? Não sei se eu vou, talvez eu chegar lá o pessoal não vai me receber bem, ou então acha que não sei, é muita gente desconhecida, até tem um bom nível no idioma, mas muita gente desconhecida, fica com medo, como é que as pessoas vão recepcionar? Qual seria o recado do Ravik para para trazer pessoas para o clube, né? Sim. Eu vou falar aqui o Ravik psicólogo, tá? Agora. Porque o que acontece é o seguinte: antes de a gente fazer qualquer coisa, principalmente uma coisa nova, vem vários pensamentos ruins na cabeça, dependendo do teu estado ali naquele momento, né? Sim. Então, é igual quando a gente vai para academia, né? Poxa, tá um clima chuvoso, eu acho que eu não vou, não. Mas aí você vai, e quando chega na academia, tu se motiva e, sabe? E treina até mais do que um dia normal. Então, assim, é você ir mesmo com esses pensamentos de medo, né? Você não seguir esses pensamentos. Então, você vai para ver como é, né? Se você não gostar, você não vai mais, tá? E Uhum. você vai não esperar que esses pensamentos não apareçam. É você ir com esses pensamentos. Então, se eu estou Uhum. inseguro, não sei se eu vou ou não, e vai
com os pensamentos. Não Uhum. esperar com que esses pensamentos se diluam ou saiam, porque às vezes isso depende muito do nosso humor, né? Então, às vezes acaba Sim, a gente deixando para lá. Então, minha mensagem é essa: é ir com os pensamentos de medo. E sim, lá, sim. né, você, Excelente. e lá a gente, com certeza, você vai. É a mesma coisa da academia. Estando lá, você vai conversar e vai perder o medo, né? Uhum. Legal, Ravik. Agora vamos para o nosso momento cultural, que a gente tem todo episódio do Diverse Língua, que é um momento que a gente pergunta ao nosso convidado se tem alguma dica de livros, de filmes, ou seriados, ou uma peça de teatro, uma dica cultural para dar para os nossos ouvintes. Não precisa necessariamente ter a ver com idiomas, mas se tiver, não tem problema também, mas você dá uma dica e diz por que que acha que seria importante a pessoa ler esse livro, assistir esse filme, enfim. Acho que você já entendeu aí. Sim. É meio difícil essa pergunta, né? Uhum, Porque muitos filmes, assim, filmes excelentes, né? Livros também poderiam indicar. Então, assim, eu vou pensar nos últimos filmes que eu assisti, né? uhum. Então, Não ah, precisa ser vários, tá entendendo? Basta uma indicação, não, ou é de só filme ou um. de livro. Não, só um, né? Só um. É por Certo. isso que eu vou dizer assim, eu vou me basear nos últimos para assistir, para ver se eu consigo escolher algum, porque senão se eu Uhum, for pegar assim no geral. Então, o certo. último filme que eu assisti, né, ontem inclusive, chama Midnight Express. É um filme de Uhum, 78, não é muito antigo. E ele tem no Netflix, então é uma facilidade, tem vários streams e que fala um pouco sobre uma pessoa que foi, e uma história real de uma pessoa que foi presa na Turquia, ele estava traficando haxixe, né, se eu não me uhum, engano, não era haxixe, sim, e aí mostra porque acho que ele tinha tá traficando uma quantidade lá de drogas, nem era muito, nem era tanto assim, né, acho que foi uhum. enquadrado até como posse, né, de drogas e não como traficante. Aí ele ficou lá condenado a uma quantidade X de anos, que eu não vou Ah, dizer mas aí tu aqui. vai dizer um no filme todo, mano? Não, não vou dizer, mas assim, mostra Uhum, um pouco desse dia a dia dele nessa prisão na Turquia, né? Ele é certo. americano, não sabe turco. Então, assim, é um filme bem pesado, assim, bem difícil, mas é um filme baseado em história real e o filme é muito bem feito, né? E eu indicaria isso, que é uma forma até de você ver, fala um pouco da Turquia também, né, da cultura da Turquia, e Ah, essa legal. parte ruim, né, não é a parte boa da Uhum, Turquia. Mas eu acho que tem a ver um pouco também, né, com o que a gente vem falando, né, de você conhecer novos mundos, né, novas histórias, né. Então, para mim, uhum, o último que eu assisti ontem seria o filme que eu me. Porque se falar assim, no total, aí em todos os filmes que eu já uhum. assisti, aí é uma, é uma pergunta meio injusta. Uhum. É interessante você falar nesse ponto aí do lado ruim de um país, né? Porque eu acho que muitas vezes nós brasileiros a gente glamoriza muito alguns países e acha que não há problemas nesses países e é como é como uma pessoa, pessoal. O país ele vai ter seus problemas. Todo país vai ter seus problemas, né? Então, não existe o país perfeito. Isso aí É, tira porque, da se, cabeça. foi a primeira vez que eu viajei para a França. Foi um baque para mim, porque eu pensava que Paris era só o que eu via na Globo, lá com um jornalista lá falando e com a Torre Eiffel atrás. Então, Uhum. assim, é essa nossa visão que a gente tem, né? Pessoal que nunca viajou, né? A gente tem essa visão mesmo. Sim, sim. E agora, Ravi, que eu deixo aí um espaço, se que tu quiser divulgar algum trabalho teu, se não, deixa uma mensagem para as pessoas aí que estão ouvindo. E é isso, estamos ao fim do episódio. Sim. Ah, não, tô começando aí nas redes sociais para poder mostrar o meu trabalho, né? Ah, Uhum. pode me procurar no Instagram, Ravik Rocha, psicólogo. Mas
tá bem inicial aí esse processo, Uhum, mas a mensagem que eu queria dizer era essa, né, de fazer as coisas e ir, né, se expor mesmo com esses pensamentos de medo. Então, uhum, acho que para mim a mensagem, porque a gente tende a fazer o contrário, né? Ah, se eu tô com pensamentos bons, né? Eu vou, né? Pensamentos eu acordei bom hoje, eu acordei uhum. disposto, eu vou. Quando você acorda, não, eu tô meio triste, não sei, não vou. Aí você fica Uhum. muito à mercê dos pensamentos, né? Sim, Então a sim. mensagem é essa, né? É, não somente o clube, né? Mas tudo que você for fazer, faça apesar, né, mesmo com esses pensamentos, né? Se exponha. Essa é a minha É, mensagem. às vezes aparecem oportunidades que você nunca vai ter mais na vida. Às vezes uma noite diferente, com pessoas legais e quem sabe às vezes até conhecer pessoas que vai fazer parte da sua vida o resto da vida. E geralmente aparece nessas oportunidades que vem esses pensamentos ruins, né? E que você, não, eu vou lá, vou me expor e acaba aparecendo uma oportunidade de conhecer uma pessoa legal, amigo, ou até mesmo, às vezes, até um par romântico, né? Ah, é, não, com certeza. Pois é. É isso aí. Obrigado, Ravik, por participar do Diversa Língua e iniciar a nossa série de episódios em comemoração aos 10 anos do Clube Poliglota. Sou muito grato ao Clube Poliglota. Continua a organizar à distância. E eu acho que é uma coisa que não pode parar. Você viu aí nas palavras do Ravi que o quanto que o clube vem beneficiando a sociedade aí, de forma direta ou indireta. Obrigado, Ravi, que tudo de bom para você. E assim a gente encerra mais um episódio do Diverse Língua. Não esqueça de seguir o Diverse Língua nas redes sociais e de partilhar o nosso conteúdo. Se tiver alguma dica ou sugestão, deixe um comentário, principalmente no Instagram ou um e-mail para diverselingua@gmail.com. Até a próxima, pessoal.